Psicometria é a ciência que investiga como que a gente mede a mente humana, né? Existem diversas maneiras de fazer medidas da mente humana. A gente pretende descrever a percepção humana. E aí cada experiência é diferente de diferentes pessoas. Então, a mesma experiência tem diferentes significados. Como é que a gente faz para isso ser medido? Para que eu consiga comparar? Essa é a grande questão, né? O nosso trabalho tem a ver com como é que eu vou medir alguma coisa e, depois disso, como que eu vou comparar. Então, a aula de hoje traz o fundamento dessa comparação, que é chamada de normatização. Normatização vem de norma, de regra, de uma medida padrão. Então, quando você vê essa imagem, você sente algumas coisas. Se eu fosse parar para perguntar aqui, se nós estivéssemos com uma comunicação mais intensa, com tempo, cada um ia falar alguma coisa disso daqui, dessa imagem. E a gente não teria condições de avaliar se está certo ou errado, se está normal ou não. E aí talvez você me pergunte, existe normalidade, Tiago? E eu te falo que sim. O que é a normalidade? É a resposta padrão. Né? É a resposta da maioria das pessoas. Nós ainda não começamos os marcadores, ok? Por enquanto é uma introdução. Olha só que interessante. Cada vez mais nós estamos adotando ferramentas para medir a percepção humana. Mais de 70% das empresas agora dizem que consideram a análise de pessoas uma alta prioridade. O campo chegou a celebrar estudos de caso, como o projeto Oxigênio da Google, que descobriu as práticas dos melhores gerentes. E a verdade é que a análise de pessoas faz apenas um progresso modesto na última década. Uma pesquisa da Tata Consultancy Services, constatou que apenas 5% dos investimentos em Big Data vão para RH, o grupo que normalmente gerencia a análise de pessoas. Apesar da gente ter uma grande intenção, isso ainda não é muito utilizado. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Existe uma dificuldade técnica de fazer uso dessas ferramentas. E existe um custo disso. E a gente vai começar a capacitar um pouquinho vocês, para quando vocês estiverem no mercado, que vocês consigam trabalhar um pouco mais com isso. Pelo menos que vocês tenham um norte para começar. Visto que há uma grande necessidade, 70% considera muito importante, só que só 5% na área de Big Data, que é uma área semelhante à que a gente está estudando aqui, se converte em uso real. Por quê? Falta de capacitação. Considerando que existe uma demanda enorme no mercado por profissionais que detenham esse conhecimento que a gente está passando aqui agora, eu quero trazer uma parte que a gente não estudou até a primeira prova, que diz respeito à normatização. O que vem a ser essa parte? E aí já começa um pouquinho a aula de hoje em si. A normatização é quando nós definimos parâmetros para dizer se algo está bom ou ruim, apto ou inapto, o nível de uma patologia, o nível de uma competência. A gente precisa de uma base de comparação para falar assim, ah, tá, fulano de tal tem competência nível tal. Como que eu sei? Porque eu categorizei as pessoas em níveis. Porque eu descrevi que esse comportamento está nesse nível. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você seja um estudante. O estudante nível 1. E esse nível vai até o nível 4,
em relação à competência de organização de conhecimento. O nível 1, ele consegue fazer os marcadores aqui da aula. O nível 2, ele faz os marcadores e apresenta teorias que complementam eles. O nível 3 faz os marcadores, apresenta teorias e apresenta a aplicação delas. O nível 4 consegue desenvolver ferramentas a partir do uso de marcadores dentro de sala de aula. Ou seja, ele consegue aplicar e ainda avaliar. E produzir, criar, que é o nível mais elevado. Quando você pensa nisso, você fala, ok, a mesma competência de sistematização do conhecimento tem 4 níveis. A população, a maioria dos estudantes, está em qual nível? Nós temos que fazer uma pesquisa e classificar que níveis que as pessoas estão. E aí, a partir disso, eu aplico um questionário ou faço um teste e comparo o resultado dele com a população. Isso é a normatização dos testes. Então, as nossas escalas que a gente desenvolve, existe uma expectativa de resultado, com base na média da população. Ok? Então, o que vem a ser a amostra normativa, que é o primeiro marcador, que é isso que eu acabei de falar. Existe uma coleta de dados feita anteriormente ao teste, à escala, que explica qual é a média da população. Quer dizer que a gente fez um teste anterior e aquela amostra, aquele grupo de pessoas, serve de referência. Ok? Quer dizer que nós temos uma comparação anterior. Beleza? A amostra normativa é isso. Quando eu faço uma pesquisa anterior e ela me dá parâmetros. Vamos fazer uma pequena ilustração disso. Isso é muito engraçado, mas eu quero que você pense qual que é a média de tempo de entrada dos alunos nas aulas. A aula, o professor começa, teoricamente, às 7 da noite. A média da população investigada, quer dizer, a amostra investigada dessa população de todos os alunos, vai apresentar uma média de quanto tempo de atraso? Não, a média de atraso nas salas tais é de tantos minutos. Mas a média geral é de tantos minutos. Por quê? Isso a gente não sabe. Eu quero que você entenda que existe uma comparação constante feita a pesquisas anteriores. Isso é a amostra normativa. Beleza? Vou seguir, se você não tiver nenhuma pergunta. Se tiver alguma pergunta, fale agora. Ok. Função das normas. Eu expliquei um pouquinho disso agora. Ela tem como proposta original ajudar a comparar grupos de pessoas. Existe um QI geral, uma média de quociente intelectual geral. E ela pode ser separada por estados, por países, por grupos de pessoas em diferentes cidades, por raça, ou seja, existem várias maneiras da gente dizer a normalidade. Da gente falar assim, essa pessoa está no grupo normal. E aí, quando você olha para você,
você é comparado com a média da população. Então, todas as escalas, os testes, têm como função principal dizer se uma pessoa está enquadrada na normalidade, por exemplo, no nível de QI, ou se ela está muito fora do nível médio de QI da população. Cerca de 45% da população tem um QI de 100. E aí a gente vai investigando que cerca de 10% da população tem um QI de 110. 7% da população tem um QI de 120. 5% da população tem um QI de 130. E aí, a gente pode ir para o lado de cada régua. Um QI de 90, cerca de 10% da população tem um QI de 80, 7%. Um QI de 70, 5% da população. Então, a gente vai comparando as nossas escalas, os nossos testes. Então, a função, basicamente, das normas é fazer com que a gente entenda se alguém está enquadrado ou não na média da população. Então, agora a gente está entendendo que existe uma coisa chamada ser normal. É possível fazer avaliações de normalidade em quais critérios? Para sua alegria, poucos. Então, quando a gente fala assim, essa pessoa não é normal, possivelmente não é possível medir esse critério que a gente está considerando quando a gente fala isso. Existem algumas medidas que são possíveis de enquadrar nessa normalidade, que existe um padrão. Deixa eu te mostrar o que eu estou falando. Que existe uma medida distribuindo a população em diferentes níveis, com diferentes scores. Só que, normalmente, a maioria das nossas medidas psicológicas não é distribuída dessa forma na população. Algumas, sim. Por exemplo, QI. É uma medida. Inteligência emocional não é possível ser medida dessa forma. Não há uma normalidade. Não é possível comparar a normalidade. Mas muitas outras coisas, sim. Principalmente as coisas que já são mais padrão e do nosso corpo. A nossa homeostase, por exemplo, em diferentes aspectos. Né? Quantidade de hemácias, crescimento, nível de respiração, né? Se a respiração é mais profunda ou não. Existem muitos aspectos que já são classificados como normais. Muitos não, poucos, para te falar a verdade, diante do que existe nesse mundo. Perguntas? Deixa eu interromper um pouquinho aqui.